Oi, Nina, tudo bem? É, a gente não está te ouvindo, ainda não. O horário de vocês começa às 5h30 e, por enquanto, vocês podem falar o que quiserem por aqui, porque é, porque está passando um videozinho, não está ao vivo a nossa transmissão, apesar do link do YouTube estar funcionando. Nina, daqui seu áudio tá desligado. Não tá aparecendo como ligado, não. Pessoal, eu estou aqui para o que precisarem. Daqui 5 minutos antes de começar a sessão, daqui a 4 minutos, eu explico para vocês como que funciona e tudo. Mas só, por enquanto, está tendo uma sessão de descanso e networking. E aí, enquanto isso, eu vou estar por lá. A gente está usando o Spatial para o networking, mandei o link ali, mas como onde você já vai começar, acho que é melhor ficar por aqui. A Nina está conseguindo conectar com o áudio? Com tudo? Eu não sei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Gustavo, Glenn. Oi, certo oi. por aí? Estão me ouvindo? Sim, tudo Então, sim. ótimo aqui. Seu áudio Oi, está bom. Gustavo. Oi, bonequinha! Eu amo. Ai, meu pai, não sei. Olha que eu vou rir, viu? A ver cores. Gente, na hora que você abriu a câmera, eu respirei fundo, porque toda vez é isso, velho. Mas é bom que a gente tem 8 minutos para rir e depois ficar séria. Pedro, só uma dúvida. Como eu vou estar na moderação, eu tenho aqui no Zoom acesso às perguntas do YouTube, ou é melhor eu estar com o YouTube aberto também? Normalmente eu fico passando, mas o pessoal que está mais interessado normalmente foi inscrito, deles fazem a pergunta geralmente por aqui, mas quando tem alguma coisa de lá eu trago para vocês. Ah, tá ótimo. A moderação em si mesmo é feita daí por vocês mesmos, eu só vou avisar para vocês quando vai começar e tudo mais, a apresentação das palestrantes, a maneira como vocês vão conduzir tudo isso, totalmente com vocês, e depois de volta no final, normalmente para fazer também alguma perguntinha, alguma coisa interagir, também avisar de alguma coisa que tenha surgido. Mas aí tô livre, por enquanto não está ao vivo, na sessão vou passar o link do YouTube, ela está passando, mas ela está ali com um aviso de próxima sessão, deixa eu mandar aqui no chat, e aí quando for começar mesmo, eu vou fazer uma contagenzinha e falar que estamos ao vivo. Tá ótimo, então, obrigada. Só uma dúvida, a Nina já conseguiu corrigir? Nina, você já... Então, isso que eu tô... Nina, nos ouve, queremos te ouvir. Tá conseguindo? Nina, qualquer coisa fala comigo lá no Telegram, que eu te ajudo, tô por aqui. Eu não sei se eu vi realmente algum problema, alguma coisa. Daí, para dar tempo, Gustavo, Glenda, eu vou começar com vocês. Vou fazer a introdução, chamar as pessoas, né? Falar da proposta. E aí, eu vou começar com Glenda. Gustavo tá muito riso. E a gente segue, tá? Tá certo. Tem risadinha. Eita, ouço vozes. Nina? Será, Nina? Manifeste-se. Você está entre nós. Coisa. Eu juro pra vocês que escutei a voz da Nina, assim. Bem no fundo, mas não sei. Foi o chat, ela só mandou mensagem no chat, não abriu o microfone ainda.
Oi, Nina, você consegue escutar a gente? Se sim, manda um ok aí no chat, por favor. Caso não, vou estar aqui atento. E aí a gente, enfim, se organiza para conseguir fazer a sessão, mas aí você organiza o que precisar. Ô, Glenn, o Gustavo tá quietinho, guardando as piadas para a Oi. hora de começar. Era pra gente ter jogado uma partida de Uno antes, pra ficar todo mundo calminho, desestressado. Na mesma vibe, né? Todo mundo totalmente pistola, acabar todas as amizades. Era exatamente pra isso, pra gente. Na hora jogar que uma você partida começasse a falar, é mesmo? Fale mais sobre isso. Eu só acho engraçado que Escuta aqui, queridinho. você realmente acha isso? Duvido você falar aqui na minha cara, no meio dessa live. Duvido. Repete. O bom de fazer live com amigos é isso. Prepare-se Mas é o ruim também. Esse também é o ruim. Prepare-se para a crise de riso. Uhum. Todo mundo, ó, atriz, esse cara é séria, tipo. Mariana já tá com câimbra na bochecha. Não Não conseguiu tem jeito, gente. São saco de risadas. Essa é a minha sina, mas vou fazer bem profissional aqui, O bem sorriso é o quê? jornalista. A comunicação mais eficaz em todo lugar, a pessoa se entende com o sorriso. Então tá tudo certo. Todo mundo que estiver assistindo vai captar a mensagem. Pessoal, eu tinha uma pergunta para vocês. Caso a Nina não responda, vocês preferem iniciar e ver se corrida ou querem ver se está tudo certo antes de começar? Porque daí a gente pode esperar também até ela ficar passando ali enquanto precisarem. Você tem algum... Não sei como é que isso pode impactar na programação, Pedro. Tem alguma sugestão? Que eu posso tentar ligar para ela. Assim, para a gente seria legal ter um teto, né, para conseguir resolver. Caso não, acho que dá para seguir. A gente inverte um pouco as coisas, pode vir a falar de Glenda e de Gustavo, depois algumas perguntas. E aí, se a Nina conseguir entrar no final, o que você sugere? Essa é a última do dia, a gente tem só um encerramento. Depois do encerramento, a gente, no final das contas, sempre acaba fazendo cada mesa, que se uma atrasa, daí não tem sentido fazer o encerramento tudo juntos, então é tranquilo, podem ficar ter o tempo que precisarem. E aí a gente aguarda, se quiserem, se vocês quiserem já começar, esperar ela voltar também, vocês que decidem, podem... Pronto, eu vou tentar então ver isso e aí dou uma previsão aqui, acho que não mais 10 minutos, que aí também acho que é demais de todo mundo que está aqui. Perfeito. É isso, eu tentei... Oi, gente, tentei ligar aqui, mas acho que não deu certo. Mais uns 5 minutos, vou tentar falar aqui pelo chat mesmo com a Nina, e aí depois a gente já começa. Tô achando que a Nina saiu. Agorinha. Desconectou aqui, né? Eu tinha visto isso também. Gente, só passando mesmo para combinar com vocês, a gente começa aí em 5 minutos, tá? Acho que é 5... Não sei como é que tá o relógio de vocês aí. 5h40 aqui, parece. Beleza. 3h34 aqui. Daqui a... 2 horas.
Fusos. Brasil. Manda um SMS pra ela. Às vezes eu esqueço que Gustavo tá em outro fuso horário, velho. Isso é muito Ah, massa. muito internacional. Fuso de Nova York aqui. Mesma coisa, Rio Branco, Nova York. Igualzinho, gente. Igualzinho. Oi, João, bem-vindo. A gente tá só esperando uma pessoa. Adorei aí no chat os portunhões. Mandei mensagens para ela também, SMS, todos os canais. Em algum momento ela deve conseguir responder. E aí eu vou fazer aquilo mesmo, viu? Glenda, depois o Gustavo, primeiro vai apresentar. A gente abre para as perguntas. Tem bastante gente aqui, deve vir no chat também. A gente vê até o momento que ela pode entrar. Tentei ligar também, Paulo, mas não rolou a resposta. Mas é isso, faz parte. Vamos continuar, porque eu também imagino, né, que está aí desde cedo, principalmente quem está na moderação. É puxado. Vocês querem começar ou vocês querem esperar mais um minutinho? Senão... Aqui faltam 3 minutos para 5h40. Não sei como é que está seu relógio. Não, eu não tinha entendido se era para começar agora. Assim, tá. Tranquilo. A gente vai esperar para ver se, de repente, dá tempo para ela entrar. Mas também não passar muito. Ela entrou, gente! Uhul! Tá vendo aí? O slogan dos vereadores de Taperoá. Tarda, mas não falha. Essa mulher é demais, gente. Gente, eu tava desesperada, vocês não têm noção. Fique tranquila. Tudo bom agora? O que aconteceu é que eu troquei... Assim, eu tô com uma semana do Mercúrio retrógrado e internet muito complicada. Então... tá Bafo. muito complicado. Tá gravando já, né? Não acredito no Mercúrio retrógrado, sou cientista e tal. Mas, enfim, depois... Mas... Ai. Oi, Renato, para de... Renato, tu não fica compartilhando isso, não, para ninguém descobrir que fui eu que fiz isso. Eu fiz e fiquei sem internet. O preço. Bloqueada no bairro. Depois que eu fiz isso, eles me bloquearam de tudo. Então, gente, a gente começa em 1 minuto. Então, aí, vou fazer como a gente tinha combinado, né? Glenda, Gustavo, depois Nina também, que dá esse tempo de respirar. E tá tudo tranquilo, a gente vai receber as perguntas aqui no chat com a ajuda do Pedro. E é isso. Prefere algumas perguntas, caso também, né? A gente precise avançar um pouquinho mais. E é isso, as pessoas que estão aqui, boa tarde de novo, boa noite. Não sei qual horário vocês estão falando. Opa, Pedro, a gente não está te escutando. Então, eu vou trocar da tela de espera para a tela do Zoom, ali na transmissão, em 10 segundos. E aí já vou avisar quando estiver ao vivo, tá bom? Valeu. Estamos ao vivo. Olá a todas as pessoas, como é que vocês estão? Espero que bem. É uma alegria estar mais uma vez aqui no Youth Lac GF. Meu nome é Mariana Gomes, sou jornalista, cofundadora da Conexão Malunga, e eu estou aqui para mediar essa conversa, né, chamada Entre Ataques Antidemocráticos e Desigualdades, Juventudes pelos Direitos Digitais. E a proposta é a gente pensar um pouco no nosso contexto mesmo da América Latina, com foco no Brasil. A gente tem visto que a nossa região tem sido marcada, né, por um acesso à internet atravessado pelo zero rating, pelos ataques à imputabilidade da rede, que é quase um palavrão, mas que se traduz também em direito digital, e também algumas experiências de violência política,
Então, esse encontro busca fomentar a troca de experiência entre os jovens que estão aqui, né, lideranças multissetoriais na governança da internet, visto que o acúmulo do racismo algorítmico, o sexismo nos códigos, o discurso de ódio e a censura pedem novas estratégias de garantia de direitos diante desses ataques. Então, hoje estão conosco Glenda Dantas, que é jornalista pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, pesquisadora também de ciberativismo e identidades digitais, participou do programa Youth Brasil, do Comitê de Estudo da Internet em 2020, e também é cofundadora da Conexão Malunga. A gente também tem aqui o Gustavo Souza, que é bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Acre, voluntário desde 2018 do projeto Mudamos, que é um app, né, do ITS Rio, e também é embaixador do Youth Exchange with Policymakers, que é um programa financiado pelo Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha, e a Ana Carolina da Hora, cientista da computação pela PUC-Rio, pesquisadora na área de pensamento computacional e inteligência artificial, além de podcaster no Ogunhê, e também agora é especialista em tecnologia da informação, convidada para a Comissão de Transparência das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral aqui no nosso país. Então, oi, gente, que bom reencontrar vocês aqui no fórum. E aí eu queria perguntar, né, que diante desses ataques antidemocráticos na rede, como é que nós, juventudes, acessamos, promovemos e formulamos esses direitos digitais? Então, são 7 minutos de fala para cada um, tá certo? E aí eu gostaria de ouvir Glenda primeiramente, seguida de Gustavo, e aí depois também a fala da Nina. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Tá tranquilo, né? O áudio? Beleza. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra também estar aqui compartilhando esse momento com colegas e, sobretudo, referências para mim. E pensando principalmente a partir desse tema, né? Que é um tema muito caro para a gente que está aí nesses rolês sobre governança da internet, pensando as violências, né, dentro dos códigos. E estarmos aqui enquanto juventude protagonizando isso é um grande avanço, um grande passo, sobretudo por sermos, né, uma juventude muito envolvida, muito estudiosa para entender o que é que está se passando no nosso contexto social e, sobretudo, por sermos também uma juventude negra ativa, uma juventude negra engajada e envolvida nas discussões que são muito caras, né, para a população negra no Brasil, para populações marginalizadas, LGBTs, indígenas. E eu vou direcionar minha fala um pouquinho, inicialmente, pensando o contexto, né, de alguns ataques antidemocráticos e como é que isso acaba por violar os nossos direitos digitais. E, mais para o final, reverenciar também algumas alternativas, iniciativas, né, que a gente vem promovendo para pensar e dirimir essas questões. E essa mesa é uma proposta, né, da Conexão Malunga, e quando nós começamos a pensar nela, foi sobretudo num contexto de violação de direitos próximo ali do feriado, né, de 7 de setembro, quando o governo federal começou a pensar numa medida, numa MP, né, na medida provisória, que dificulta que plataformas de mídias sociais possam banir contas e excluir posts violentos sobre cyberbullying, sobre discurso de ódio, sobre fake news, de plataformas de redes sociais. Então, foi um embate direto em relação à Constituição, né, do Marco Civil da Internet. Nesse contexto, o governo federal se valeu de argumentos que principalmente eles argumentavam, né, que estavam defendendo a liberdade de expressão, como se essa ação dessa MP estivesse potencializando o direito à liberdade de expressão dos usuários. Mas quando a gente analisa sob essa perspectiva de criticar, né, de ter um olhar crítico sobre essas ações que não são do nada, que não estão dadas simplesmente, que não são necessariamente, né, para os nossos benefícios, apesar de ser uma ação de um Estado que, teoricamente, deveria estar lá para nos representar e nos proteger das violências, quando a gente analisa, né, sob o ponto de vista de crimes de ódio e disseminação de fake news, por exemplo, aqui no nosso país, se essa ação, essa MP, caso aprovada, ela pode, na realidade, potencializar a disseminação desses tipos de violências que aprofundam desigualdades no nosso país.
E isso é, sobretudo, alarmante em um contexto, né, de pré-eleição, porque a gente sabe os danos e os riscos, né, que podem ser potencializados pela disseminação de fake news, pela potencialização dos discursos de ódio, que afetam principalmente minorias sociais aqui no nosso Brasil. E quando a gente olha sob a perspectiva também da governança da internet, a gente percebe que esse ataque, para além de direitos humanos, ele afeta também alguns dos nossos direitos digitais. E aí tem dois específicos que a gente conversa muito sobre ele na Conexão Malunga, que são da inimputabilidade da rede e da neutralidade da rede, que são princípios muito importantes para a gente situar, né, que eles visam principalmente pensar e dar diretrizes para leis, né, sobre a internet no nosso país. E aqui em 2009, né, o Comitê Gestor da Internet embasou esses princípios a partir de algumas diretrizes, que aí vem diversidade, liberdade de expressão, dentre outras, e dentro disso a inimputabilidade e a neutralidade da rede, que são princípios fundamentais quando a gente pensa essas violações, esses ataques antidemocráticos. Esses princípios da internet também embasaram, né, a Lei 12.965, que é a do Marco Civil da Internet, que foi promulgada lá em 2014, no governo de Dilma Rousseff. É a lei aqui no nosso país que regula o uso da internet por meio, né, da previsão dos princípios, dos direitos, das garantias, tanto de quem usa a rede, quanto de determinações e diretrizes para a atuação do Estado. Então, pensando a neutralidade da rede em específico, a gente olha pela perspectiva, né, dos princípios, que é da filtragem ao privilégio de tráfego, que devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, ou seja, não é admissível nesse tráfego de informações motivos políticos, motivos culturais, ou qualquer outra forma, né, de discriminação que favoreça o tráfego de algumas informações na rede em detrimento de outros. Sob a perspectiva do Marco Civil, a neutralidade aparece no artigo 9º e fala principalmente sobre a transmissão, né, dessas informações, que o responsável pela transmissão, pelo roteamento, pela comutação, né, tem o dever de tratar de forma isonômica qualquer pacote de dados na rede, sem distinção de conteúdo, de origem ou de destino. E quando a gente percebe os sucessivos ataques antidemocráticos, tanto a partir da perspectiva governamental, ou seja, da ação do Estado, quanto do desenvolvimento mesmo, né, das plataformas, dos conglomerados de plataformas do norte global, a gente percebe que há uma série de violações. E a neutralidade, né, a gente pensa a internet enquanto essa estrutura que pode ser comparada com uma árvore, e considerando que nós, usuários, que acabamos utilizando muitas vezes as plataformas de redes sociais, serviços de streaming, buscadores como Google e similares, a gente está meio que na copa dessa árvore, ou seja, a gente já está lá na ponta. E essas informações que trafegam na rede é como se estivessem no tronco dessa árvore. Então, quando há violações de direitos, tanto as informações que a gente produz muitas vezes não chegam para todas as pessoas, quanto os conteúdos que trafegam na rede não chegam para a gente. Então, quando há nessas intervenções antidemocráticas que visam nitidamente prejudicar essa questão da neutralidade da rede, isso acaba por privilegiar alguns dados que trafegam na rede em detrimento de outros. E pela perspectiva da inimputabilidade da rede, o CGI, né, vai definir esse princípio como falando, né, que o combate a ilícitos deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, pensando na preservação dos princípios e na defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. Ele aparece, né, no Marco Civil, no artigo 19, que fala sobre os provedores de internet que somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos se forem decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. E aí, isso depende também de uma ordem judicial muito específica, para atuar diretamente para as plataformas. Porque, tecnicamente, quando alguém, por exemplo, profere discursos de ódio no Instagram, algumas pessoas, inclusive quando estava na tramitação da PL das fake news, alguns senadores e deputados que estavam tanto defendendo quanto na parte de acusação, né, do porquê desenvolver essa PL, falavam, né, que para a investigação deveria derrubar o WhatsApp para que fosse feita a investigação, sendo que derrubar uma rede social
com esse fim, acaba por cercear o direito de outras pessoas de acessar. Então, eu vi aqui que o tempo já está acabando, mas eu posso voltar daqui a pouco, né, nesse assunto para a gente finalizar. Mas é sobretudo para dizer que, reiterar o que eu falei no início, que as ações que a gente vem fazendo, sobretudo a partir de referências que fogem de uma lógica do norte global, e que se ancoram, né, em saberes afro-brasileiros, em saberes de pessoas negras da diáspora e de África, são fundamentais para a gente entender como é que se dá essas violações de direito e quais os intuitos dela, mas, sobretudo, para pensar alternativas possíveis de pensar o desenvolvimento da internet para além do que está dado, porque muitas vezes a gente está no ambiente digital e acha que aquilo ali está dado, enquanto usuários, né, muitas vezes a gente acaba estando passivos nesse ambiente, mas é importante que a gente situe que existem pessoas e que estamos protagonizando isso, né, de pensar isso a partir de outras perspectivas, de novos mundos possíveis para o futuro. Muito obrigada, Glenda. Agora acho que vai ser também importante escutar Gustavo, por favor. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre esse cenário que a gente vive, algumas perspectivas também de projetos futuros. Gente, boa tarde aqui em Rio Branco. Acho boa noite para vocês quase, né? Adorei a proposta e, assim, diante dessa discussão, eu acredito que vale mencionar o que a Glenda acabou de falar, que foi o ataque recente, esse ataque antidemocrático, a medida provisória 1068, que alterou o Marco Civil da Internet para inviabilizar a remoção de conteúdos pelos moderadores das redes sociais. A presidência, acho que precisa a gente falar isso, a presidência tem um poder de fazer isso, porque a nossa Constituição Federal tem um sistema de pesos e contrapesos entre os três poderes da União, né? Então, essa MP, ela representa... Mas, assim, essa MP, ela representa uma afronta porque, além de outros motivos, ela é uma decisão unilateral. Enquanto o Marco Civil da Internet foi uma construção democrática, ampla e multissetorial, que levou bastante tempo. Tem um documento da Unesco, que foi sugerido por um representante da Unesco, por um representante deles, né? O Guy Berger, que se chama What If We All Govern the Internet? E se todos nós governássemos a internet? Esse relatório ele é especialmente interessante porque traz 3 estudos de caso e um deles é o Marco Civil da Internet, como um exemplo de sucesso. Vale mencionar também que essa posição da Presidência da República é muito interessante, assim, intrigante, sabe? O presidente basicamente proibiu que houvesse a remoção de conteúdo sem decisão judicial prévia, o que poderia ser algo positivo, né? Mas essa ação, paradoxalmente, se constitui como ataque à democracia, porque ela se propunha a fomentar a difusão de discurso antidemocrático e fascista. Há alguns anos, 2011, 2012, se discutia sobre o esvaziamento da palavra fascismo. Em 2020, por exemplo, o Elon Musk, que é um dos grandes bilionários do mundo, chamou as medidas sanitárias de lockdown implementadas pelo governo do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, de fascismo. Então, eu acho que vale a pena comentar que essa definição passou a ser revisitada. Eu quero destacar aqui o trabalho de um pesquisador da Universidade de Yale, o Stanley, que pontua 10 características do fascismo. E brevemente eu destaco 4 delas. Nesse trabalho ele fala que o fascismo é nostálgico, porque ele constrói esse passado místico. No nosso caso, é a última ditadura militar, de 1964. O fascismo ele é anti-intelectual, porque ele precisa sufocar as críticas. Uma medida óbvia disso é o desmonte das universidades públicas, que permanece sendo realizado pelo governo federal. E o fascismo ele é autoritário, porque ele usa os aparelhos do Estado para operar políticas de silenciamento, através das máximas de lei e ordem. No nosso caso aqui do Brasil, isso se traduz pela máxima positivista que está na bandeira de ordem e progresso. E o fascismo também é um movimento sexualmente ansioso, porque ele cria uma tensão sexual.
Nos Estados Unidos, isso se manifesta pela ideia de homens negros serem estupradores de mulheres brancas. E aqui a gente tem uma intersecção muito interessante, porque quando mulheres brancas começaram a ser eleitas, elas promoviam publicamente o linchamento de homens pretos. E aí eu acho que a gente precisa mencionar a Lélia Gonzalez, quando ela dizia que em muitos momentos ela sentia mais solidariedade por homens pretos do que por outras mulheres feministas. No Brasil, isso tem se traduzido, essa tensão sexual do fascismo, tem se traduzido na mamadeira de piroca, na cartilha gay e no assassinato de Dandara, por exemplo. Nesse esquema de tensão sexual, eu acho que vale mencionar que o Bertolt Brecht dizia que a cadela do fascismo está sempre prenha, no sentido de que o fascismo sempre ronda as sociedades, e basta surgir ou ressurgir a figura de um macho, porque o fascismo é sempre centrado no homem, que o problema nasce novamente. Se a gente olhar para o Brasil atual, a gente percebe que o germe da nossa destruição, da nossa democracia, já estava presente lá na transição da ditadura para a democracia, porque nós optamos pela anistia total e restrita, inclusive dos torturadores. De alguma forma, essas incongruências que são apontadas pelo Simas, o historiador brasileiro, elas formam o Estado brasileiro. Então, um príncipe português declarou a nossa independência. Um marechal monarquista proclamou a república. E as ditaduras elas foram implantadas para salvar a democracia. Talvez nós, como humanidade, nós estejamos condenados a repetir essa dinâmica. Eu acredito que toda geração tem a necessidade de refazer os votos com a democracia. Assim como, às vezes, os nossos pais fazem esses votos de casamento e refazem os votos, né? Então, existe um compromisso geracional, que a nossa geração talvez precise refazer. Eu comentei aqui sobre o trabalho de um autor estadunidense, mas vale dizer que os Estados Unidos construíram uma noção muito estranha de liberdade de expressão, que é uma liberdade que parece ilimitada. Tanto que agora eles estão fazendo um exercício argumentativo de ter a freedom of speech, seria a liberdade de expressão, e a freedom of reach, que seria uma liberdade de alcance, porque finalmente notaram que as liberdades não são ilimitadas. No Brasil, nós tomamos um caminho diferente. As liberdades, elas são limitadas, a gente tem jurisprudência construída nesse sentido. Mas aí eu chamo a atenção, porque nos termos do artigo 20 da Lei 7.716, de 89, que tipifica o racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível, existe uma tipificação que limita a liberdade de expressão. Você não pode falar, tem os verbos eu anotei aqui, praticar, induzir ou incitar a discriminação e preconceito. E é uma pena. Se for por meio de comunicação, a pena sobe para até 5 anos. E a gente nunca vê as pessoas sendo julgadas e condenadas por racismo. A Natália Neres, uma pesquisadora negra brasileira, pontua que houve um esvaziamento desse tipo penal, porque o juiz não condena as pessoas pelo crime de racismo. Os tribunais construíram jurisprudências extremamente permissivas. E a gente ficou com aquele questionamento, quem é que está julgando? Acho que a gente sabe as respostas aqui. Terminando a minha fala, eu quero dizer que a nossa geração tem alguns desafios específicos. Nós precisamos agir, mas por vários motivos a gente se sente paralisado. Algumas vezes porque as nossas dietas informacionais geram essa paralisia. Então, consumir mais notícias não significa estar bem informado. Assim como consumir mais comida não significa estar bem alimentado. Eu deixo a sugestão de uma iniciativa que a Tiane, que é uma colega nossa, ela está envolvida, que chama pratododia.org. Acho que vale olhar porque eles fazem algumas metáforas muito interessantes sobre cuidados digitais e alimentação. Um outro desafio que a gente tem é que a gente precisa ter as nossas referências de bom e ruim. Quase sempre a gente sabe o que a gente não quer, mas sem saber como alcançar o que nós queremos. Eu acredito que em grupo a gente consegue construir e pensar melhor. E o que eu quero repetir é o que a Rita Von Hunt, aquela drag queen, sempre fala, que não existe saída individual para problema social. Então a gente precisa se coletivizar para resolver as coisas. E por fim, nós precisamos construir as nossas narrativas de futuros. Mas às vezes a gente não encontra espaço.
Eu digo isso especialmente como nortista, e eu quero compartilhar uma iniciativa chamada A Maré Tá para Juventudes, vocês podem encontrar eles no Instagram, porque eles manifestam de uma maneira artística o descontentamento que eu também tenho pelas pessoas do Sudeste quererem debater como cuidar da Amazônia sem Amazonidas. E é isso, gente. Estou aqui aberto ao debate. Muito obrigada, Gustavo. Se você puder compartilhar essa última referência, a gente colocou aqui no chat também mais uma. E agora, acho que, né, para colocar mais um pouco de tempero nessa conversa, eu gostaria de ouvir também a Nina da Hora, por favor. Bom, galera, obrigada aí pelo convite. Desculpa os contratempos técnicos. Está acontecendo isso em toda a participação que eu tive essa semana. Para mim é um prazer estar aqui com a galera que eu admiro, troco e escuto. Então, sábado compartilhado com vocês é ótimo. Adorei a fala das falas da Glenda, a fala do Gustavo, e eu vou só complementar aqui, mas olhando de uma parte de tentar descentralizar um pouco o que nós estamos entendendo hoje do debate da governança de dados, o debate da segurança, o debate da inteligência artificial, porque me parece que hoje me parece que todos esses temas eles se cruzaram, saca? Eu acho que eu gosto de referências que às vezes fogem um pouco do habitual. Eu acho que nós chegamos todos numa grande encruzilhada. Todos esses temas se encontraram na encruzilhada. E agora que eles se encontraram na encruzilhada, assim, se encontraram na encruzilhada e todos estão apresentando problemas ao mesmo tempo. Mas ninguém está ouvindo o que a encruzilhada pode dizer. Então, para quem quiser entender essa referência, tem um livro chamado A Pedagogia da Encruzilhada. Eu acho que eu não sei se é do Luiz Antônio Simas ou se é do... É do Rufino. É do Rufino, isso. É do Rufino, A Pedagogia da Encruzilhada, é a referência que eu tenho para vocês entenderem o que eu estou trazendo aqui. Realmente é uma referência não branca, né? É importante a gente trazer referências quando a gente vai falar de tecnologia e dados, que não sejam as referências padrões, que são colocadas como padrão, como um padrão, e a gente acha que é só essas que existem. Então, todos esses temas estão numa encruzilhada. E aí, eu vou partir de um olhar que, quando a gente está nesse ambiente, o que a gente quer fazer é descentralizar. Ninguém é igual a ninguém, nenhum tema é parecido são parecidos entre si, eles têm as suas diferenças, suas problemáticas, assim como as pessoas que estão envolvidas nesses debates. E quando a gente começa a dar valor à individualidade de cada um desses temas, né, mesmo eles todos juntos ali na encruzilhada, a gente consegue entender os atravessamentos que estão sendo feitos em benefícios de uma elite, vamos colocar assim. Tá? Eu vou trazer essa palavra bem forte. As tomadas de decisões que estão sendo organizadas hoje, no Brasil principalmente, tá? Tenho o conhecimento do Brasil agora. No Brasil, principalmente, eles estão muito conectados aos interesses privados, à economia, ao que isso pode movimentar a economia ou não, mas também está muito ligado aos interesses políticos, né? E quando eu digo interesses políticos, não é só do governo atual, tá? Interesses políticos de quem está envolvido nisso. E a gente teve um aumento aí, além desse projeto de lei que compartilharam, nós tivemos um aumento também de audiências públicas, né? Puxadas por deputados, por pessoas ligadas a algum eixo político, com a ideia de fazer parecer que eles estavam liderando, ou que eles estão liderando um debate, né? Um tema, um grupo. E com isso, eu não sei se vocês estão me ouvindo, que aqui todo mundo travou, estão me ouvindo. E com essa tentativa de monopolização, ao mesmo tempo que está essa monopolização aqui no Brasil, essa tentativa, já existe um monopólio, mas eu acho que agora é uma tentativa de monopolizar no eixo político também, tá? E não só nas iniciativas privadas. Com isso, a gente vê aí uma corrida acontecendo no Brasil que deixa de fora não só as pessoas não pretas, mas as pessoas não brancas,
mas principalmente as pessoas jovens que já estão chegando nesse debate, questionando o que está posto. Essa é uma das diferenças que eu vejo. Aqui, todos nós colocamos referências aqui para vocês que não são referências de pessoas brancas, e não são referências que pessoas brancas colocam normalmente, né? As pessoas que estão assumindo as tomadas de decisões. Então, a partir do momento que essa juventude está chegando e está dizendo não, está dizendo duas palavras mágicas, não e por quê, as portas, elas vão se fechar totalmente, ou elas vão fechar e elas vão ficar menores. E aí, a importância de você ter um ambiente que você consiga colocar uma fala, né, um diálogo desses, é importantíssimo para a gente pensar mais à frente que a neutralidade ela ainda faz parte do nosso dia a dia. Não adianta eu, Gustavo, Glenda, Mariana, não adianta os pesquisadores aqui, o Paulo Renato estava aqui, trazer a ideia da criptografia descentralizada, trazer a importância disso. Se quem está tomando as decisões ainda parte e propositalmente, porque já existem informações suficientes sobre a problemática do debate da neutralidade na internet, traz propositalmente esse conceito como o conceito que vai orientar, né, todo o discurso, todo o debate, para que eles não percam a posição que eles construíram ao longo dos anos. Então, assim, para ir fechando, a gente está no momento que a gente precisa repensar. Não é nem desconstruir. Eu às vezes, tenho problema com algumas palavras, tenho problemas com desconstrução, eu tenho problemas com a palavra nortear, porque norte vem de uma ideia colonizadora, né, do que a gente acredita que vai ser que tem que ser a orientação recebida. E eu também tenho problemas com a palavra oriente, orientar, porque eu estou lendo um livro que diz por que nós no Ocidente chamamos de Oriente Médio e por que nós deveríamos parar de chamar assim. Então, nós estamos num momento que todas as tecnologias que nós estamos tendo que lidar ao mesmo tempo, dentro dessa encruzilhada, elas não estão nos deixando repensar caminhos. Essa é uma das minhas maiores preocupações, é que a juventude de hoje não consiga repensar os caminhos, que a gente tenha que dar continuidade em construções que foram feitas em cima da falta do diálogo. Construções que foram feitas em cima da ideia e do ideal para as elites tecnológicas. Mas é isso. 1 minuto, encerrei junto. Mari, ótimo, já falei o suficiente. Obrigada. Obrigada também, Nina. Obrigada a todos vocês. Acho que se vocês estiverem assistindo a gente pelo YouTube, fiquem super à vontade de colocar impressões, perguntas que a gente recebe e todo mundo responde também. Quem está aqui também na sala com a gente fica à vontade também. E aí, gente, acho que já para aproveitar um pouco, né, a presença ilustre de vocês, que é sempre bom reencontrá-los nos debates, além de todas as outras construções que a gente faz. Acho que é importante pensarmos um pouco sobre o princípio da diversidade, que está aí posto, né, como princípio da internet no nosso país, apesar de não ser um princípio que aparece em toda a região. Mas quando a gente vai olhar para a legislação, né, do Marco Civil, ela só está em uma única linha, uma citação, ao lado de pluralidade e diversidade. Não há nenhuma formulação, né, de uma base legal que nos dê a possibilidade de reivindicar isso para as construções tecnológicas, né, da internet, e percebendo também como a internet tem alimentado outras tecnologias digitais. Então, isso é importante, né, para a gente pensar. E aí eu gostaria de ouvir vocês um pouco, assim, né, quais os sentidos que os setores, né, governança na internet e outras tecnologias precisam para realmente ser diverso culturalmente, racialmente e em gênero, compreendendo que falar de diversidade, isso precisa, né, de escopo teórico, de pesquisa, de ciência, de técnicas, não é um oba-oba, não é acolher, demanda muito trabalho. Então, queria ouvir vocês um pouco
nesse sentido, se vocês se sentirem à vontade, ou até mesmo de compartilharem experiências ou outras iniciativas que vocês enxergam que a gente consegue, de repente, ter modelos mesmo, né? De inspiração, de adaptação às nossas realidades. E aí, que mais? Essa pergunta Posso começar? Tá bom. Quando você foi perguntando, Mari, eu fiquei lembrando de imediato sobre como, para mim, né, o tornar-se negra foi um pouco tardio e veio, sobretudo, a partir de referências que eu fui adquirindo a partir de ser uma nativa digital. Então, muito do que eu fui entendendo enquanto identidade veio a partir de referências que eu fui tendo nesses ambientes online, a partir de referências que eu fui tendo no ensino médio e mais para frente na universidade, e como, mesmo em ambientes como a universidade, foi a partir de conhecimentos outros que eu fui me constituindo e me entendendo enquanto uma mulher negra no Brasil e que pesquisa sobre comunicação, sobre tecnologia. E pensando nesses atravessamentos, que veio sobretudo a partir de inquietações minhas, mas que eu percebia que era uma movimentação para eu me entender no mundo, para eu ver o que fazia sentido, mas sobretudo para pensar essas questões problemáticas, que eu me entender qual é o meu lugar social, qual é o lugar que querem me colocar socialmente, foi fundamental assim, para eu abrir meus olhos, para eu conseguir entender as questões que atravessam, né, o mundo. E quando você foi falando, né, sobre como é que esses setores de governança, esses setores de tecnologia precisam se atentar a um dos princípios da internet, mas que é invisibilizado, inclusive, nos direitos digitais, eu fiquei fazendo esse paralelo, né, sobre como, individualmente, pensar a minha Constituição, que perpassa pensar diversidade, foi fundamental para eu me entender e para entender a sociedade como um todo, pensar que essas instituições que invisibilizam essa palavra, ou que muitas vezes colocam a diversidade naquele lugar de cota, né, daquelas pessoas que estão ali para preencher vagas que às vezes é até obrigação legal, mas que coloca essas pessoas, inclusive, nas vagas que são destinadas a pensar diversidade lá dentro. Então, se você é negro, você vai entrar aqui para falar sobre esse tema aqui, e coloca a gente naquelas caixinhas como se só pudéssemos falar sobre aquilo, muitas vezes sobre dor, revisitar aqueles lugares de dor, e não enquanto potência para a mudança, mas só de revisitar enquanto violência mesmo, de reiterar uma série de violências. Então, acho que pensar diversidade para o desenvolvimento tecnológico perpassa a pensar diversidade enquanto sociedade, mas que no setor de tecnologia ainda deixa muito a desejar. O desenvolvimento tecnológico não pensa a diversidade. Lembrei muito do texto da Safiya Noble, né, sobre pós-racialismo, elites tecnológicas, em que ela vai falar, né, sobre como o Vale do Silício traveste a ideia de diversidade, de pensar racismo, de pensar sexismo e essas questões que nós sabemos que são interseccionais, sobretudo para, como é que eu posso dizer? Para dizer que está fazendo, vamos colocar assim, vou falar sobre o tema para dizer que estou fazendo, mas que quando a gente olha nas entrelinhas, nada está sendo feito, tipo, de fato, sabe? E as questões que a gente pensa, racismo algorítmico, discurso de ódio, as violências, né, dentro dos códigos mesmo, continuam sendo perpetuadas, porque a essência daquilo ali é uma essência racista, é uma essência misógina, é uma essência branca, né, ocidental, que não versa com referências outras que nós sabemos que são fundamentais para pensar a internet, para pensar desenvolvimento tecnológico possível, de pensar diversidade de fato, de pensar os nossos rostos aqui que estão compondo esse painel, enquanto pessoas que vão construir a internet do futuro, que vão construir a pluralidade que a gente precisa. Então, eu acho que, sobretudo, é a necessidade de
sair, né, desse ego de achar que as referências do norte global, as referências europeias, são o que a gente precisa como resposta para problemas que esses mesmos locais construíram, sendo que não estão lá. A gente sabe que não estão, e a gente tem se munido, né, de referências que dão nortes, que dão respostas para essas problemáticas mesmo. Então, acho que precisa os órgãos de governança, os setores tecnológicos saírem desse lugar mesmo, desses pactos narcísicos, para dialogar com quem sabe, né? Com quem está aí para jogo mesmo. Obrigada. Acho que o Gustavo também colocou aqui que queria comentar um pouco. Então, eu comecei a organizar algumas referências de oportunidades para repassar para outras pessoas, e aí eu percebi a necessidade de fazer uma lista de roubadas a evitar. E eu quero destacar assim 3 pontos. Primeira coisa, que é o que a gente já tem conversado há algum tempo, isso é fruto das nossas conversas até em parte, e de algumas leituras que eu fiz por outros cantos. Mas a primeira coisa é o lance do tokenismo. Eu vou deixar aqui a página da Wikipedia só para referenciamento mesmo, para quem não conhecer. Mas basicamente pegar um negro único, a mulher única, e colocar no meio da instituição e falar, gente, tá aqui, esse aqui é o nosso preto ostentação. Esse aqui é o que a gente coloca na foto, quando a gente precisa mostrar que só não tem branco aqui dentro. Que é uma prática bastante comum. E que, na realidade, é uma outra forma de violência, porque a pessoa está lá dentro, ela precisa do trabalho, ela quer aquele trabalho, mas ela é única, ela está isolada, ela não consegue se articular, e frequentemente, quando ela apresenta as demandas não são acolhidas pela instituição. Outro problema, e nesse lance de roubadas a evitar, se você encontra o edital, um chamamento público de uma instituição, e tem cotas, ou aquelas vagas são exclusivas para pessoas negras, indígenas, de grupos minorizados, mas essa vaga é para parte mais baixa da hierarquia da empresa, e você olha no topo da hierarquia e só tem homem branco, e aí eles fazem esse chamamento e só é para estagiário. Atenção, muito provavelmente isso é problema também, e muito provavelmente você não vai ter o que você está esperando, o acolhimento que você está esperando, porque as empresas têm feito isso como uma maneira de ganhar visibilidade, sabe, mais ou menos a discussão do Peak Money, de LGBTs. As empresas, elas querem chamar atenção, querem pagar de progressistas, porque aquilo atrai mercado e atrai para elas. E um problema final o que eu ia falar, gente? Bom, eu vou me reduzir a esses 2 problemas, porque eu acho que eles já resumem o que a gente precisa ter atenção. Maravilha, são problemas grandes, né? Quando a gente olha até outros momentos da indústria, quando nós pensamos em revoluções industriais, o último passo, o tokenismo já era colocado, né, como política mesmo das empresas e continua aí vigorando, porque satisfaz. Acho que a Nina também quer colocar algumas coisinhas. E a gente tem também uma pergunta, então é isso, vamos tentar fechar, né? Dentro do possível aqui, tá, gente? Fica à vontade, Nina. Não, eu ia já responder, porque eu acho que a Glenda e o Gustavo, acho não, a Glenda e o Gustavo fizeram um bom complemento do questionamento que você trouxe. Eu queria começar respondendo talvez a pergunta do chat, mas eu não sei se alguém faz ou... pode ir. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, não. Então, acho que eu vou só perguntar para que as pessoas, né, que não estão tendo acesso possam ver, ou possam saber. Então, o João Kleber pergunta como combater esse tipo de comportamento empresarial a que o Gustavo estava se referindo, e se existe alguma indicação de estudo a respeito, se vocês puderem indicar, fique à vontade. E, de qualquer forma, a gente também vai publicar parte também da nossa conversa aqui no site da Conexão na UNDA. Então, vai lá, Nina.
Eu vou começar e depois passar a bola para o Gustavo, mas a iniciativa privada, quando ela tem que trazer as questões de pluralidade, diversidade dentro do seu debate, elas precisam que sejam com esse olhar do tokenismo, porque é isso que vai gerar o lucro. Então, a gente não... por mais que a gente sempre queira ter uma visão positiva, esperançosa de tudo que a gente faz na nossa vida, dentro da sociedade, a gente já está vivendo dentro de um sistema que é um sistema que vai privilegiar esse tipo de comportamento. Quando eu falo de privilegiar esse tipo de comportamento, é realmente gerando o lucro que as empresas precisam, porque a empresa, a economia, a iniciativa privada, ela precisa desse lucro, ela se sustenta dentro desse sistema capitalista. Então, o combate acaba sendo desigual, porque a gente pode combater gerando estudo, a gente pode combater dando consultorias, igual muitos fazem, a gente pode combater fazendo esse tipo de conversa que a gente está fazendo aqui, a gente pode combater diretamente dizendo quem são as pessoas que estão fazendo isso, só que é desigual a partir do momento que a gente sempre vai estar sendo colocado no lugar de que está atrapalhando o desenvolvimento econômico daquelas iniciativas privadas. Então, esse tipo de comportamento empresarial é um dos comportamentos que sustenta a iniciativa privada que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Então, realmente o combate, ele acaba fazendo com que a gente gere um desgaste e que a gente não possa evoluir enquanto pesquisadores, profissionais que estão conectados a esses temas, para que a gente gere possíveis soluções por outros caminhos. Então, essa é a minha perspectiva atual. Enquanto pesquisador, a gente tem uma construção, tem um processo, né? A gente tem um passado, presente, e a gente tenta pensar o futuro. Então, atualmente, essa é a minha construção, estão dentro do Brasil. Mas eu não vou me alongar muito, não, para o Gustavo responder, porque tem a ver com o que ele estava trazendo também. Vou direto ao ponto. Eu me esqueci, mas eu acho que, assim, eu esqueci o terceiro ponto, João, e por isso, talvez, eu acho que o terceiro ponto ia incluir a tua pergunta. Eu falei de tokenismo, que é essa prática que a Nina comentou. Eu falei de posição mais baixa na hierarquia, que é um ponto de alerta, sinal vermelho real e oficial. E o outro problema é a ausência de transparência salarial. O que as empresas fazem com frequência é fazer um chamamento e não dizerem quanto elas estão dispostas a pagar. E quando você está dentro da empresa, você não sabe quanto os seus colegas que estão na mesma posição ganham. E isso gera desigualdades. Recentemente, nos Estados Unidos, um dos estados dentro do país criou uma lei de transparência salarial. E as empresas agora, elas estão pedindo para as pessoas daquele estado não se candidatarem às vagas porque elas não querem abrir quanto elas pagam para as pessoas. Eu não vou saber referenciar o nome do pesquisador no momento, mas tem um trabalho que fala sobre como, quando as pessoas entram em empresas, pessoas racializadas e mulheres entram em empresas, por essas políticas de cotas e tudo mais, exercem as mesmas funções e quando não existe transparência salarial, elas recebem menos. Em média, elas estão sempre recebendo menos. E elas não sabem, e as empresas adoram o fato de que elas não sabem, porque elas conseguem transformar isso em um lucro de diversas maneiras. Eu acho que um ponto para combater esse comportamento empresarial talvez seja um pouco de transparência, de cobrança das organizações sociais, do movimento, né? Mas também legislação. O Estado existe para isso, gente. O empregado com o empregador, ele não está numa relação de iguais. Ele está numa relação transversal. A empresa ela não é tão forte quanto o Estado para haver uma relação vertical, mas a empresa é forte o suficiente para haver uma desigualdade. O empregado ele não tem posição para reivindicar as coisas e o empregador falar: tá bom, a gente vai arrumar isso, tá bom? Quem tem que fazer isso é o Estado. O Estado tem que falar: olha só, acabou, vamos fazer isso daí. E é isso, eu encerro minha fala aqui. Obrigada, Gustavo, Nina, Glenda, vocês também que estão participando. Acho que são
falas muito generosas, né? E fica aí realmente o convite de retreinarmos o nosso sentido com outras referências para pensar tecnologia e para a gente promover a democracia. Vejam que a gente, né, começa falando sobre estabilidade, neutralidade da rede, são palavras enormes, difíceis, mas que vale a pena a gente se debruçar, sobretudo quem ainda não tem acesso a esse cenário de governança da internet, que eu acho que não é o caso aqui no fórum, mas a gente desemboca, então, na diversidade não como um problema, mas como solução, né? Um pouco do que o professor Hélio Santos, que é um grande economista do nosso país, diz que também, para tentar fechar, né, chamar a atenção dessa provocação de Nina, da encruzilhada, porque ela é um lugar muito privilegiado para a cultura afro-brasileira. E ela é muito atacada, assim, historicamente, pois quem toma conta, né, toma conta do movimento da vida. Na verdade, a encruzilhada organizadora das nossas vidas, como ensina a dramaturga Leda Maria Martins, que é a primeira pessoa que consegue trazer isso para a academia, né? Não porque não existisse esse pensamento, mas por conta de todas as barreiras e compromissos que ela também tem com a sua comunidade. Então, esse não é um problema do nosso país, né? Também pensar aí do que o Gustavo traz sobre diversidade, mas da América Latina, até mesmo de organizações internacionais, que não têm diretrizes muito sérias, assim, bem colocadas e concretas sobre diversidade, para além de um princípio, não é algo que a gente sente, é algo que fundamenta as nossas vidas, né? Então, fica o convite, eu acho que a gente vai também ficando por aqui. Então, gostaria... Desculpa, alguém tem mais algum comentário, alguma coisa que queira colocar? Se não, então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma ótima exposição, é sempre um prazer de ouvir vários de vocês falando em outros eventos, em outras situações. E foi bom naquela vez, foi bom agora de novo. Mas só para pegarmos o finalzinho do encerramento, eu vou passar aqui o link da sala do Spatial.io, que é uma plataforma parecida com quem já usou Spatial Chats ou Gathertown, que simula, né, um espaço físico para a gente se encontrar virtualmente. É um desses, a gente faz um avatarzinho ali para utilizar. E o encerramento de 5 minutinhos vai acontecer lá, é o encerramento do dia de hoje, né? Amanhã, às 3 horas, nós retornamos. E, de novo, agradecer muito a exposição de vocês. Deixa eu só pegar o link aqui para enviar. Ele está no chat, mais para cima. Um minutinho. Aqui. Esse é o link do encerramento. Nos vemos lá. E eu vou deixar a sala aqui aberta para as pessoas pegarem o link no chat e saírem. Mas por hoje encerramos. Nos vemos 15 horas amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. E bom descanso para quem foi descansar depois daqui já. Boa festa também para quem foi farrear um pouquinho. Valeu, gente. Obrigada, Nina e Obrigada, Gustavo, Pedro, também, por terem topado participar com a gente. Foi incrível. Sempre bom. Valeu, galera. Valeu, gente. Bom descanso. Sábado, galera. Sábado. Bom descanso. Um abraço. Até logo. Obrigada. Eu encerrei a transmissão ao vivo aqui. Vou deixar o Zoom aberto e vai ter o encerramento ali no Spatial. Eu vou para lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.